Olá, meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez aqui para compartilharmos um texto da Palavra de Deus. Eu quero convidá-los hoje, neste momento, para que possamos meditar na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Nós vamos ler os versos número 10 aos versos número 12. Leamos, diz assim: pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se eu me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. O apóstolo Paulo era um servo comprometido com o Evangelho, comprometido com a obra de Deus. E ele estava realmente empenhado em ensinar, em instruir o cristão em todos os momentos, de todas as formas, o que ele pudesse fazer dentro das suas forças, das suas possibilidades. Ele não media esforço para poder atingir o objetivo de levar o Evangelho de Jesus Cristo, de falar de Jesus, da morte e sofrimento de Cristo, contar do prazer que é servir a Jesus, de comunicar realmente a fé, a comunhão dos santos. E o apóstolo, então, ele nesse capítulo especialmente, ele vai demonstrar aí o desejo que ele tinha de estar com aqueles irmãos ali, em Roma, e compartilhar o conhecimento, os ensinamentos da palavra de Deus. E nós podemos então dizer que o apóstolo Paulo, ele faz um pedido, nesse trecho que nós lemos, ele faz um pedido. E qual o pedido que ele faz? Em primeiro lugar, o pedido era na sua oração, O que ele gostaria de fazer era ir ter com os irmãos em Roma. Ele gostaria muito de estar com eles. E ele vai dizer então, neste capítulo aí, ele vai estar dizendo que ele orou, para que fosse aberta a possibilidade, a oportunidade dele visitar aqueles irmãos. Então ele ouviu falar dos irmãos, da fé deles, e ele então estava muito desejoso de ir visitá-los, de estar com eles, E esse era um dos seus pedidos em suas orações. E ele gostaria muito de ir falar do conhecimento de Jesus, de instruir aqueles irmãos cada vez mais na fé. E segundo ele ouviu falar então da comunicação que eles tinham com os santos. E ele também, ele gostaria de ir lá também comunicar a respeito do Senhor Jesus, aprofundá-los mais ainda na fé. Então, na sua oração, este era um pedido do apóstolo, para que se oferecesse boa ocasião de ele ir ter com aqueles irmãos. E qual era então o desejo do apóstolo ao pedir isso? Ele tinha um desejo. Qual era o seu desejo? Então ele vai dizer no verso número 11, ele diz que o seu desejo era comunicar algum dom espiritual. Notem aí, irmãos e amigos, o desejo do apóstolo: comunicar algum dom espiritual. O que é que isso significa? O que é que significa que ele queria comunicar algum dom espiritual? Você pode pensar em muitas coisas que o apóstolo Paulo queria comunicar para eles. Então, na igreja de Corinto, o apóstolo vai dizer que eles tinham muitos dons, Eles tinham muitos dons, mas eles estavam preocupados muito mais com o dom de línguas, que era um dom que fazia a pessoa ficar em evidência e fazia com que as outras pessoas olhassem para aqueles e desse ali, podemos dizer, a maior importância. Uma pessoa que estava caladinha ali do lado, ninguém iria
olhar. E, porém, aqui o apóstolo Paulo não tem esta ambição de querer se exibir, porque ele disse para os irmãos lá de Corinto que eles tinham diversos dons, não era só o dom de línguas, eles poderiam fazer uso desses outros dons espirituais. E para quê? Para o desenvolvimento, para o crescimento do cristão, né? Então, um dom que nós recebemos de Deus, ele não é para servir a nós mesmos, né? Os nossos dons espirituais que Deus nos deu, Ele nos deu para servirmos uns aos outros. Nós devemos servir com os nossos dons espirituais. E era isso que o apóstolo Paulo, ele tinha o desejo de fazer. Ele disse que queria comunicar a eles algum dom espiritual, ou seja, se quando ele chegasse ali, tivesse dos dons que Deus lhe deu, tivesse algum dom que fosse para ser utilizado ali, ele gostaria de utilizar deste dom para, quem sabe, o dom do ensino, para ensinar ali aqueles irmãos. Quem sabe algum dom de instrução, de incentivo, para que exortação, algum desses dons. De repente também ele poderia ajudar alguém que estivesse enfermo com um dos seus dons espirituais, orando, né? O dom da oração, de orar por aqueles irmãos, de algum irmão que tivesse com problemas de saúde, por exemplo, entre outros dons mais que o apóstolo Paulo tinha, que o Senhor havia lhes dado. Então um dom, ele não é para ser guardado, um dom não é para servir a nós mesmos, mas um dom que nós temos é para servir a igreja. E muitas vezes nós temos um dom que o Senhor nos deu e nós estamos escondendo este dom. Nós não fazemos uso desses dons espirituais que o Senhor tem nos dado. Algumas pessoas têm um dom para cantar, mas não canta. E às vezes fica lá desejoso, mas não vai cantar. E às vezes não vai cantar por vergonha ou por outros motivos, mas que tem o dom para cantar. De repente alguém tem um dom para pregar, o outro tem um dom do ensino, outro tem um dom de evangelismo, outro tem um dom para fazer missões, entre outras coisas. De repente a pessoa tem um dom para orar pelos enfermos e o Senhor lhe dá então ali a saúde para aquele enfermo, né? E assim, entre outros. E o apóstolo Paulo tinha esse desejo de estar ali com os irmãos e poder também contribuir com a obra de Deus ali juntamente dos irmãos, contribuindo com algum dom espiritual. Esse era o desejo do apóstolo. Mas também o apóstolo, ele tinha um pensamento. E qual seria o pensamento do apóstolo? No verso número 12, ele diz, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Então, qual era aqui o pensamento? Era exatamente isso, que todos tivessem uma mesma fé e todos pensassem uma mesma coisa. Veja aí que ele diz a fé mútua, ou seja, vossa e minha, a nossa fé. Então, aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. E hoje nós vivemos em um mundo, né, em pleno século XXI, podemos assim dizer, em que há diversas distorções. A fé não é mais mútua, a fé não é mais da maneira como foi nos primeiros séculos. E o apóstolo Paulo estava realmente preocupado com isso, para que a fé fosse mútua, a mutualidade da fé, que cada um tivesse o mesmo pensamento, que cada um pensasse a mesma coisa. Ou seja, essas questões envolvem comunhão, né? Porque uma vez que todos pensam a mesma coisa, então vai envolver comunhão. A palavra de Deus diz que é impossível andarem dois juntos se não estiverem de acordo. E é por isso que tem muitas religiões, porque um não esteve de acordo com o outro e de repente diz, não, eu vou sair daqui e vou abrir ali uma igreja e vou colocar como eu acho que deve ser o correto. E o apóstolo Paulo, naquele momento, ele queria compartilhar dos seus dons
juntamente com os irmãos, e receber também deles o compartilhamento dos dons deles também, para que o apóstolo fosse também abençoado, como ele diz, né? E tanto ele queria abençoar, como ele queria também ser abençoado com os dons espirituais que Deus deu àquela igreja ali em Roma. Porém, ele também vai dizer que ele gostaria, né, da mutualidade da fé, para que ele pudesse assim estar compartilhando da sua fé e vendo que os irmãos realmente crescem da mesma maneira. E no livro de Atos dos Apóstolos a gente vê que os irmãos estavam juntos, e eles tinham comunhão, e eles oravam e partiam o pão juntos. E diz que todos tinham o mesmo pensamento. Hoje nem todos têm mais o mesmo pensamento. Cada um quer ser doutor de si mesmo. Cada um quer interpretar as escrituras ao seu bel prazer. Alguém acha que não é daquela forma e diz, não, isso é assim, mas não é do jeito que você está dizendo. Né? Tá aí, mas é questão de interpretação. Então, existem muitos doutores aí, né, que quando não concordam com determinada questão, diz que isso é questão de interpretação. Isso está errado, a maneira que você está interpretando. E aí, então, fazem da maneira que acham que é o correto. Porém, nos primeiros séculos não era assim. Todos tinham a mesma fé. E o apóstolo Paulo tinha esta preocupação de ir lá também comunicar da fé em Cristo. Ver se realmente aqueles irmãos estavam de fato seguindo os ensinamentos de Jesus como deveriam seguir. Não como hoje que a gente vive nessa maneira aí, todo mundo, né, querendo dizer como é que tem que ser, as pessoas tentando explicar as escrituras da maneira que elas acham que devem explicar. Alguns até se utilizam do conhecimento secular para explicar as escrituras, ou mesmo para interpretar as escrituras e assim tirar delas a explicação. Porém, a palavra de Deus diz que ela se discerne espiritualmente. Não é através do estudo secular. Uma pessoa analfabeta ou semi-analfabeta pode saber muito mais do que um doutor no estudo secular. Uma pessoa que tenha feito diversos doutorados. Por quê? Porque quem opera na vida da pessoa é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus é quem dá o conhecimento. E aí o apóstolo Paulo vai estar demonstrando esse seu desejo de estar ali comunicando algum dom espiritual e ao mesmo tempo, como ele diz, o seu pensamento era exatamente de ver a fé deles, de ouvir sobre a fé deles e compartilhar desta fé mútua. Por que é uma fé mútua? Porque eles deveriam pensar igualmente. Cada um deveria pensar da mesma forma. Todos deveriam ter um mesmo pensamento. E, portanto, nós atualmente devemos realmente estar cautelosos e cuidadosos com muitas heresias que têm sido disseminadas em nosso meio. Ou até mesmo podemos dizer com muitos ensinos que as pessoas têm trazido. E nesta época aí de internet, muitos vídeos têm sido assistidos com instruções que são dadas para as pessoas que realmente não condiz com as escrituras. E parece que esses vídeos que circulam por aí, eles são bastante visitados, porque o engano ele é mais perspicaz, né? Ou seja, ele é sutil, ele se achega de uma maneira que parece que gruda na pessoa, né? E as pessoas têm tendência a se voltar mais para o engano do que para a verdade. E na realidade nós vivemos em um mundo cheio de enganos, onde quem é a pessoa que está por trás de tudo isso é o pai da mentira, né? Que ele está aí com o seu trabalho de disseminar o engano, de disseminar a mentira. Então ele é mestre nestas coisas. Desde o início a gente viu ali no Jardim do Éden, né? Ele enganou Eva, enganou Adão, e aí a humanidade toda está sofrendo
as consequências do seu pecado. Então que de fato nós possamos pensar sobre estas coisas, que nós possamos analisar estas coisas e pensar no sentido de que devemos realmente ter um pedido em nossas mentes, né? Um pedido de oração, para que o Senhor possa estar a cada dia suprindo a sua igreja com a verdadeira fé, que o Senhor possa estar suprindo a sua igreja com os dons espirituais, e que nós possamos estar fazendo uso desses dons espirituais para o crescimento da igreja, e que possamos compartilhar da mesma fé em Cristo. Aliás, meu irmão, minha irmã, você provavelmente tem um dom espiritual. O que é que nós temos feito com os nossos dons espirituais? Você já refletiu sobre isso? O dom espiritual o Senhor não deu para ser guardado. O Senhor não deu para nós fazermos uso dele para nós mesmos. Há muitos que só cantam no banheiro, né? Porque está fazendo uso do seu dom ali para si mesmo, no banheiro da sua casa, quando vai tomar um banho. Mas que bom que a gente pudesse também cantar nas igrejas, aqueles que têm o dom para cantar, aqueles que têm um dom para tocar, aqueles que têm diversos outros dons, possam servir a igreja. Pense sobre isso, reflita sobre isso. O que é que você tem feito do seu dom? O que nós temos feito dos nossos dons espirituais? Nós temos servido a igreja com eles, né, com esses dons espirituais? Então é uma questão para refletirmos, para pensarmos. Pense sobre isso. Até a próxima oportunidade. Senhor te abençoe. Até mais. Obrigado pela sua atenção. E compartilhe este vídeo com outras pessoas. E também, se você quiser fazer algum comentário, faça um comentário aí também. E se você puder ajudar, deixa o like aí no canal. E se não for inscrito, inscreva-se para ajudar este ministério, para que possamos assim estar propagando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a muito mais pessoas, né? Então, até mais. Obrigado a todos.